Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe aqui mais uma aula de matemática para vocês. Dessa vez é função quadrática, ou função de segundo grau, né? Então, antes de começar a explicação, eu peço que vocês vão aí se inscrevendo no canal, dando um joinha no vídeo. E também me siga no meu Instagram, que o link vai estar aqui na descrição, que assim que eu colocar um vídeo novo, né, eu aviso por lá e vocês ficam sabendo, tá bom? Então é isso, pessoal, sem mais delongas, vamos para a explicação. A função quadrática, ela vai de reais para reais, né? Aqui no caso o domínio, né? E aqui o contradomínio. Lembra do diagrama de Venn? Então é semelhante a isso. Então aqui nós temos um domínio que pertence aos números reais, né? Conjunto dos reais. E um contradomínio que também, né, pertence aí aos números reais. Beleza? Ou seja, o número real, né? Ele é o maior conjunto, né? Que existe, né? Que agrupa a maior quantidade de números, né? Então, temos aqui qualquer número, né, para qualquer número. Bom, como toda função, ela tem uma lei de formação também. Lembra lá da função do primeiro grau, né, a função linear, que era ax mais b? Então, aqui na função quadrática é diferente. Nós temos aqui, né, o f de x, né, a função de x, f está em função de x, que é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então aqui, ó, o que caracteriza, se você bate o olho e olha, pô, é uma função quadrática, né? É uma função de segundo grau. Justamente o coeficiente aqui, né? O expoente que está elevando ao x, né? Junto com o a aqui. Então, se tiver um x elevado ao quadrado, né? Já sabemos que se trata de uma função quadrática, certo? Beleza. Como vocês podem perceber, nós temos aqui esse a, esse b e esse c. E até vale a gente destacar aqui, né? Porque a gente vai falar um pouco sobre eles agora. Então aqui nós temos esse coeficiente a, nós temos esse coeficiente b e esse coeficiente c. Bom, mas o que seria cada um desses? Bom, o mais importante aqui pra gente, a gente tem que saber, é o a e o c, né? Porque a gente vai ver ali na prática, né, a aplicação, né, deles. Então, nós temos aqui o coeficiente a, né, que ele vai o quê? Determinar a concavidade da parábola. Então, nós temos aqui, ó, coeficiente a, que ele determina a concavidade da parábola, certo? E detalhe, o coeficiente a sempre vai estar, ó, sempre vai estar acompanhando o x elevado ao quadrado, beleza? No b é a mesma coisa, né? Ele sempre vai estar acompanhando a variável x, certo? Então, quando tiver o x, sabemos que o valor, o número, né, que está acompanhando o x é o valor de b. O c, pessoal, ele aqui, como está escrito, ele é o coeficiente independente de x. Ou seja, o que a gente tem quando a gente vê independente? Ele não vai estar acompanhando o x, né? Ele vai estar o quê? Sozinho. Então, quando a gente tiver o c, né, normalmente vai ser um número, né? Um número só, sem nenhuma variável. Então, ele é o coeficiente independente de x. E ele tem uma função muito importante, tá bom? Na prática, né, no gráfico. Ele vai determinar onde a nossa parábola, que é o nosso estilo de gráfico, né? Que é o gráfico da função quadrática, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é uma parábola, né? Então, toda vez que a parábola cortar o eixo y, né, esse valor, né, da interseção da parábola com o eixo y vai ser o nosso c. Então, já que a gente já falou, né, da parábola, né, do gráfico, vamos mostrar ela aqui, né, para saber o que é uma parábola. Então, aqui nós temos o gráfico, né, justamente da função quadrática. Então, ó, nós temos a parábola, que ela é assim, né, é um U, digamos assim. Então, ela vai ter duas situações, né, ou ela vai estar virada para baixo, né, como nesse primeiro exemplo aqui, ou ela vai estar virada para cima, né? Que tem até umas musiquinhas aqui no YouTube que fala ou ela tá feliz ou ela vai chorar, né? São esses dois jeitos que a gente vai ter a parábola, certo? Tá, mas como... Tá, mas por quê? Quando que ela vai estar feliz ou quando que ela vai estar chorando? Toda vez que a parábola estiver com virada para baixo, né? Com a concavidade para baixo, olha, desse jeito aqui, é porque o a, no caso, vai ter um valor negativo, lembra? O a é o que acompanha o x ao quadrado, certo? Então, toda vez que o a tiver um valor negativo, a parábola vai estar virada para baixo.
Essa vai ser a característica da parábola. E toda vez que a parábola tiver com a concavidade para cima, né, quando ela estiver feliz, o a vai ter um valor positivo, né? Lembrando, o a é quem acompanha o x ao quadrado. Então, toda vez que o número que acompanha o x ao quadrado estiver para cima, for positivo, o nosso gráfico, né, a nossa parábola, vai estar com a concavidade virada para cima, beleza? Uma característica, pessoal, é que assim, na função quadrática, não vai ter gráfico crescente e nem decrescente, né? Porque a parábola, se você for ver aqui, ó, vamos pegar aqui um ponto, digamos que seja o ponto de partida, né? O ponto de início do nosso gráfico. Então, se a gente observar, um lado vai estar o quê? Crescente, né? O nosso gráfico vai estar crescente. Aí depois de um certo ponto ele vai começar a decrescer. Então, na função de segundo grau não existe gráfico crescente ou decrescente. Porque no caso é os dois, né? A parábola é justamente uma parte da parábola é crescente e parte da parábola é decrescente. Agora, saindo um pouco, né, da parte do gráfico, a gente vai entrar numa parte que também é muito importante a gente saber, que é raiz da função. Né? Lembra quando a gente viu lá na função linear mais sobre a raiz da função? Então, tá, mas o que seria a raiz da função? A raiz da função aqui na função quadrática são os valores de x, ou seja, os valores que o x vai assumir para quando a gente tiver o y igual a zero. Então, ó, olhando aqui a nossa lei de formação da função quadrática, a gente tem aqui o f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. O f de x, pessoal, ele é a mesma coisa do que o y, tá? Então, a gente pode ler da seguinte forma. Então, y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, como que a gente vai achar o raiz da função, né? Ou os zeros da função, né? Que tem essas duas nomenclaturas. Raiz da função ou zero da função. Quando que a gente vai achar isso? Quando a gente tiver o y igual a zero, né? Então, igualando aqui o y igual a zero, né? O f de x igual a zero, que nem aqui embaixo. A gente tem, né, vai fazer ali, resolver toda a equação, né, que vira uma equação de segundo grau, e a gente vai resolver essa equação e achar os dois valores que x vai assumir. Então, e esses dois valores serão os zeros da função, certo? Agora, para demonstrar isso, né, o que seria o zero da função na prática para vocês, que peguei aqui o gráfico de novo e fiz aqui, né, o eixo x e o eixo y. Então, ó, observem que quando o y é zero, é sempre nesse ponto aqui, né? De y igual a zero. Então, quais os valores de x que a gente tem? Né? Então, aqui ó, a parábola ela corta nesse ponto aqui no eixo x e nesse ponto aqui no eixo x, certo? Então, esses dois pontos aqui, ó, eles vão ser a nossa, né, raiz da função ou o zero da função. Então, nesse exemplo aqui, seria aqui e aqui, né? As nossas duas raízes. Aí, como sempre vai resultar em uma equação do segundo grau, a gente, né, para achar justamente os valores de x, a gente usa o que? O famoso Bhaskara, né? Então, você lembra da fórmula de Bhaskara, gente, da equação de segundo grau? Então, que é o delta, né, igual a b ao quadrado menos 4ac, né? Aí, para achar os valores de x, né, no caso, é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, que é toda essa expressão aqui, dividido por duas vezes o a. Lembrando que o a acompanha o x ao quadrado, o b acompanha o x, né, e o c aqui é o termo independente. Aí a gente, né, ao calcular aqui o valor de delta, né, que esse triângulo aqui ele chama delta, a gente vai achar um valor, né? Se esse valor, né, a gente tem algumas regrinhas para o delta. Então, se esse valor de delta for menor do que zero, significa que não vai existir uma raiz real. O que significa não existir uma raiz real? Significa que a nossa parábola, né, o nosso gráfico, não vai cortar o x. Ela vai ficar ali voando, né? Vai ficar solta ali, não vai cortar o eixo x. Isso quando o delta for menor que zero. Agora, quando o delta for igual a zero, o x, né, x' é igual a x duas linhas, ou x1 igual a x2. Isso aqui, a parábola, né, ela tem duas raízes reais iguais, né, ou a parábola vai ter apenas uma raiz real. Então, só vai ter um ponto ali da parábola cortando ali o eixo x, beleza? Agora, quando o delta, né, o valor do meu delta for maior que zero, eu vou ter um x1 diferente do x2, né, que é o exemplo que eu acabei de mostrar aqui, ó. Né, o x1 vai ser diferente de x2, então aqui, ó,
A gente tem o x1, né, o x', e aqui o x2 ou x duas linhas. Observe que eles são valores diferentes, né? Então, quando o delta for maior que zero, eu vou ter uma situação semelhante a essa, beleza? Agora, para a gente finalizar, né, o último tópico que a gente vai ver é a questão do vértice, né, do vértice da parábola. Então, ó, o que nós temos aqui? Que o vértice, né, primeiro, o que é o vértice? Ele é o ponto extremo da parábola, né, ou seja, é o ponto máximo ou ponto mínimo, né, e isso, né, depende do A, né, no caso do valor de A. Por quê? Lembra que no nosso gráfico que nós temos aqui, ó, se o A ele for menor que zero, nós temos uma parábola decrescente, né? Ela vai estar chorando. E quando a parábola é decrescente, ela vai ter o quê? O ponto máximo. Porque o ponto mínimo dela não tem, porque é infinito, né? Esse aqui ó, é infinito, certo? Então ela vai ter o quê? Um ponto máximo. Quando A for maior que zero, que nem nesse caso aqui, ela vai ter um ponto mínimo, né? Que é o ponto de partida da parábola. Porque ó, o ponto máximo não tem, que é infinito. Né? Ela é infinita para cima, certo? Para a gente calcular, né, qual o valor do vértice, a gente tem os dois, né, que é o x do vértice e o y do vértice. Então, o vértice, né, como eu disse, ele é o ponto máximo e o ponto mínimo. Então, nesse caso aqui, ó, o vértice, ele é bem no meio da parábola. Ele é o ponto central da parábola. Então, associado a ele, a gente vai ter um valor de x e um valor de y, né, no caso aqui no eixo. Se continuar aqui para baixo, a gente vai ter um valor de y associado. E para a gente calcular esses valores de x e de y, né, a gente tem duas formas de fazer. Ou calcular pela fórmula, né, que é o x do vértice, que é o menos b dividido por 2a, ou y do vértice, que é igual a menos delta, que está aqui a fórmula, dividido por 4a. A gente acha o x do vértice e o y do vértice, certo? Ou a gente pode fazer o seguinte. A gente pode fazer a média aritmética dos valores de x1 e de valores de x2. Se a gente somar x1 mais x2 e dividir por 2, a gente vai ter exatamente esse ponto aqui, ó, de x, né, associado a ele. Aí não precisaria, no caso, usar essa fórmula aqui. Poderia fazer a média aritmética, né, somar e dividir por 2, que a gente iria achar o x associado. Agora, a fim, né, de colocar em prática tudo que a gente viu agora, vamos pegar aqui esse exemplo simples, né, de uma função quadrática, que é f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, e a gente vai descobrir, né, os valores das raízes, né, dessa função aqui. Bom, primeiro, né, vamos identificar aqui quem são esses coeficientes, né, a, b e c. Bom, como dito, o coeficiente a sempre vai acompanhar o valor de x ao quadrado. Nesse caso aqui, ó, a gente observa que não tem nenhum valor, né, multiplicando x ao quadrado. Então, lembra, o elemento neutro da multiplicação é 1, né? Então, toda vez que não tiver nenhum número, vai ser 1, porque x ao quadrado é a mesma coisa do que uma vez x ao quadrado. Então, no caso aqui, ó, nós temos o valor de a igual a 1, certo? Bom, o valor de b, né, ele sempre é o valor do número que sempre acompanha o x, né? Então, nós temos aqui menos 5x, então quem está acompanhando x é o menos 5. Então, temos que b é igual a menos 5. Bom, c é o termo independente, né? Que não está acompanhado de nenhuma letra, que no caso aqui é o 6. Então, feito isso, né? A gente identificou todas as variáveis da nossa função. E agora vamos, né, fazer a parte do básica, né, do delta. Então, aqui eu peguei aqui a fórmula do lado para a gente ver. O delta é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Para que a gente vai fazer isso? Porque a gente precisa descobrir os valores das raízes, né? Raiz é o x, né? Então, para descobrir o valor de x, precisamos do delta. Então, tá, delta vai ser igual... Qual que é o valor de b aqui? Menos 5, certo? Menos 5 elevado ao quadrado, então, vamos colocar aqui entre parênteses. Menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, né, que a gente viu, vezes c, que é 6. Beleza, então aqui delta... Bom, menos 5 vezes elevado ao quadrado é a mesma coisa do que menos 5 vezes menos 5, né? Então, menos vezes menos é mais. 5 vezes 5 é 25. Então, vai ficar mais 25 menos 4 vezes 6 vai dar 24. Certo? Então, aqui eu tenho 25 menos 24, vou ter delta igual a 1. Então, ó, observa aqui que o delta é maior que zero, né? Então, a gente vai ter dois valores diferentes de x.
beleza? Então aqui descobrimos o valor de delta. Agora que a gente já sabe o valor de delta, vamos aqui descobrir, né? Aplicar aqui na fórmula para descobrir os valores de x. Então nós temos que x é igual a menos b. Qual que é o valor de b? É menos 5. Então a gente fica menos o valor de b, que é menos 5. Menos b mais ou menos raiz de delta, né? Raiz de 1 dividido, né? Toda essa expressão aqui dividido por 2 vezes o valor de a, que é 2 vezes 1. Beleza. Agora a gente vai separar essa função aqui em 2, né? Essa equação em 2. Então vai ter aqui o x1, que a gente vai descobrir, que é, bom, menos 5 vai dar mais 5, certo? Então, mais 5, aí mais, né? Raiz de 1 vai dar 1. Beleza, raiz de 1 dá 1, dividido por 2. Então, tenho que o x1 é igual, bom, 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Encontrei o valor da minha primeira raiz. Agora, encontrando o valor da segunda raiz, né, que é o x2, vai ser menos 5 vai dar mais 5, né? Bom, observe que aqui eu usei mais, né? Agora eu vou usar o menos. Então, menos raiz de 1 vai dar 1. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, aqui, ó, x2 é igual. Eu tenho 5 menos 1 vai dar 4. 4 dividido por 2, 2. Então, ó, eu tenho descobri os valores das minhas raízes, que é 3 e 2. Então, justamente, ó, esses valores aqui, né, o 2 vai estar nesse ponto aqui e o 3 vai estar nesse ponto aqui, certo? Isso colocando no gráfico. Bom, agora, né, já que eu dei exemplo do gráfico, então tá, aqui seria o 2, né? Nesse exemplo aqui, tá bom? Então, aqui seria o 2, aqui seria o 3, que foi o que saiu aqui nos nossos cálculos, né? Raiz 2 e 3. E aqui, olha, lembra que eu falei que o C é o que corta o eixo Y? Então, nesse exato ponto aqui seria o C, né? Que, no caso aqui do exemplo, foi 6, né? Que a gente viu. E o A é maior que 0, né? Porque o A, como vocês podem ver, ele é positivo, né? É 1. Então, concavidade virada para cima, beleza? Então, esse aqui, né, seria o gráfico dessa nossa função aqui, ó. Então, esse aqui é o gráfico correspondente a ela. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, né, a matéria. Deixa o seu feedback aqui nos comentários do YouTube, tá bom? Pra mim saber no que eu posso melhorar, no que vocês acharam do vídeo, tá bom? Novamente, me siga no meu Instagram, que vai estar no primeiro link aqui na descrição. E claro, né, deixa o joinha no vídeo aí pra fortalecer o canal, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo e falou!